Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a minha experiência num centro espírita kardecista e a minha experiência num terreiro de Umbanda. Foi uma sugestão que uma inscrita me deu aqui e ela propôs para que eu falasse dessas duas experiências. Eu achei interessante e eu decidi gravar o vídeo. Então vamos a estas observações da minha parte. Bom, ter feito parte de um centro espírita kardecista, para mim foi muito importante, foi fundamental. Eu costumo dizer que foi uma escola para mim, eu aprendi muita coisa, então foi muito válido, né? Eu comecei jovem no espiritismo, eu cresci dentro da doutrina espírita kardecista. Então eu posso dizer que acrescentou muito na minha vida, né? Eu trago toda uma bagagem dentro do centro espírita, do espiritismo kardecista. Então, para mim foi muito importante, tanto é que eu desenvolvi a minha mediunidade no centro espírita. Então, só me agregou, trouxe conhecimentos, né? Eu pude aprender muito, estudei muitos livros. Então, é uma experiência única. E depois do desenvolvimento mediúnico, teve também aquela passagem no qual eu trabalhava com a desobsessão, né? Ou seja, recebendo os espíritos que estavam desencarnados, né? Então, a experiência de incorporar espíritos, para mim, foi de uma satisfação enorme, porque muitas das vezes a gente conseguia fazer com que o espírito ele aceitasse a condição no qual ele se encontrava no momento, ou seja, que já era desencarnado e que não fazia parte mais do plano físico. Então, para mim, o trabalho de desobsessão no centro espírita foi de um grande conhecimento para mim. Depois que eu comecei a atuar neste trabalho de desenvolvimento da mediunidade, no qual eu vinha receber esses espíritos. Então, é uma experiência única, rica em detalhes, e que eu trago na memória, né, com muito respeito, porque foi muito importante para a minha formação e para o meu entendimento dentro da espiritualidade. Então, a minha experiência marcante no centro espírita kardecista foi, sem dúvida nenhuma, o trabalho de desobsessão, o trabalho de receber os espíritos, as pessoas que já morreram e não tinha consciência disso. Então, para mim, essa parte do trabalho era, nossa, maravilhosa, porque a gente conseguia ajudar, né, vários espíritos a ter consciência do seu estado atual. Então, esse trabalho me marcou muito e foi inesquecível. Então, foi uma grande experiência na minha vida. Ter iniciado no espiritismo, no centro espírita kardecista. Agora, eu vou falar sobre a minha experiência no terreiro de Umbanda. O meu terreiro de Umbanda, gente, a minha experiência no terreiro de Umbanda, também não fica atrás. É uma outra experiência completamente diferente da experiência que eu tive no espiritismo kardecista. É uma experiência também que foi, na verdade, para mim, uma grande escola. Eu aprendi muita coisa, sendo cambona, trabalhando como médium na casa. E uma coisa que me chamou muita atenção
foi o fato de eu ter que entrar para a corrente de desenvolvimento da minha mediunidade, nesse campo de trabalho da Umbanda. Porque como eu já vinha do espiritismo kardecista, eu já era médium desenvolvida, eu achava que era só chegar no terreiro de Umbanda e já trabalhar. E eu me enganei, fiquei muito surpresa com isso. E mais surpresa ainda, quando eu entrei para a corrente de desenvolvimento da mediunidade. Por que eu entrei nessa corrente? Porque o trabalho, a linha de trabalho é diferente. Centro espírita é uma coisa, terreiro de Umbanda é outro. Então, são duas linhas de trabalhos completamente diferentes. Então, foi necessário que eu entrasse para a corrente de desenvolvimento da minha mediunidade nesta área, neste campo de trabalho na Umbanda. Então, eu fiz todo o procedimento de novo, me iniciei nessa gira, né, de desenvolvimento. Não demorou muito, coisas de meses, eu desenvolvi a minha mediunidade também no terreiro de Umbanda. Então, o ter passado pela Umbanda foi uma experiência também gratificante, me acrescentou muito, eu aprendi muita coisa, foi outra escola para mim, uma outra grande escola, no qual eu aprendi muito, 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 me acrescentou muito, como médium e como pessoa também. Claro que eu já relatei aqui no canal toda a minha trajetória na Umbanda, não foi boa, né, como vocês sabem, mas isso também não anula a experiência que eu tive e que eu trago na Umbanda, né? Foi uma escola, de fato, agregou para a minha vida, como médium também, né? Então, eu não desmereço tudo que eu passei de ruim na Umbanda, eu não desmereço o lado também que me abriu a consciência, digamos assim. Então eu tenho gratidão, reconheço bem que eu tive também participando da Umbanda, embora tenha ficado muito pouco tempo, né, nessa linha de trabalho, mas acrescentou, agregou para a minha vida como médium. Então são duas experiências completamente diferentes, mas uma não anula a outra. Uma traz uma bagagem e a outra traz outra bagagem. Então, as duas acrescentaram na minha vida como médium. Eu tenho muito respeito pela minha passagem no Centro Espírita Kardecista e a minha passagem no terreiro de Umbanda. Eu aprendi com essas duas experiências, né, para mim foi valiosíssimas, aprendi muita coisa. E agora o que diferenciou na Umbanda para mim, que eu fiquei muito surpresa, é que eu achei que na Umbanda a gente ia trabalhar com os espíritos, né? E que não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente incorpora nossos guias para que eles atendam as pessoas, né? Ou seja, a gente recebe os guias para que os guias, então, auxiliem as pessoas encarnadas, dessem consultas. É um trabalho que é completamente diferente dentro do Centro Espírita Kardecista. A gente, então, recebia os espíritos, a gente trazia aquele trabalho de esclarecimento aos espíritos que já eram desencarnados. E na Umbanda, a gente recebia nossos guias espirituais para darem as consultas para as pessoas. Ou seja, a gente ajudava os encarnados e no Centro Espírita ajudava os desencarnados. Então, são duas coisas completamente diferentes. Mas como eu falei e volto a falar, uma experiência não anula a outra, ok? Então, esses foram pontos, né? Os pontos que eu achei muito, muito importante, diferente, né? Um
receber os guias espirituais para dar consulta aos encarnados. E a outra, então, era esclarecimento aos espíritos que já não faziam parte do plano físico. É muito interessante isso tudo. Eu trago muito carinho pela Umbanda e muito respeito também. Hoje em dia eu não faço parte de nenhuma religião, sou espiritualista, como eu já disse aqui em vários vídeos, mas foram duas experiências profundas e marcantes, com certeza, na minha vida. Eu cresci muito como pessoa, eu cresci muito também pelo lado espiritual, com a minha expansão da consciência. É o que eu posso dizer para vocês diante dessas duas experiências que foram únicas e muito diferentes uma das outras. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção no terreiro de Umbanda em relação às consultas, se vocês me perguntarem, Gelsi, o que você prefere? Trabalhar com os espíritos ou trabalhar com as pessoas encarnadas, com as pessoas que estão encarnadas? Gente, eu prefiro trabalhar com os espíritos. O trabalho de esclarecimento às pessoas que já morreram, para mim, tá, no meu ponto de vista, era muito mais satisfatório. Eu falo isso baseado na minha experiência, tá? Então, eu prefiro trabalhar com os espíritos. Por que eu prefiro trabalhar com os espíritos? Porque, devido à minha experiência no terreiro de Umbanda, nas consultas, o que eu via depois dos trabalhos, o que eu via ali nas pessoas que iam receber as consultas, o quanto as pessoas são complicadas, o quanto as pessoas dificultam as coisas, o quanto as pessoas não querem enxergar a verdade, elas querem viver na mentira, querem viver na ilusão. Então eu pude perceber isso, ver essa grande diferença, né, de trabalhar com os encarnados, os guias dando consulta, orientando, mostrando o caminho, a direção para aonde as pessoas deveriam ir, mas sem mentira nenhuma, gente. Todas preferiam ficar no erro, ficar na mesmice, não queria mudar o rumo das coisas, não queria sair da sua zona de conforto. Então, eu via que diante dessa experiência, trabalhar com as pessoas no terreiro de Umbanda, eu achava, assim, bastante difícil e um grande desperdício de tempo. Por quê? Por conta dessa questão. As pessoas, elas não aceitavam a orientação dos guias espirituais, ela continuava no erro, persistia numa coisa que não estava certo, não mudava o rumo do caminho, por mais orientação que os guias davam, querendo ajudar, querendo fazer, né, a pessoa ver a coisa de uma outra forma, elas continuavam na mesmice, continuava no erro, persistindo naquilo que não dava certo. Eu nunca consegui entender as escolhas das pessoas que iam buscar consultas com os guias espirituais. Eu acho que era um desperdício. Por quê? Desperdício de tempo. Por quê? Porque ia lá, consultava com os guias, recebia orientações e passava por cima das orientações e continuava a vidinha do mesmo jeito. Então, por isso que eu falo que para mim foi um desperdício. Eu acho muito difícil trabalhar com as pessoas encarnadas por essa questão. Muitas vivem na sua zona de conforto,
Muitas não querem aceitar a realidade dos fatos e das coisas. Muitas não querem jogar para cima o que para ela nada mais acrescenta. Eu vejo que a coisa do relacionamento, né? Quando entrava então um relacionamento amoroso, aí o negócio ficava pior. Porque eu já cansei de ver casos assim no trabalho do terreiro de Umbanda que eu via mais mulheres isso. A mulher era espancada, era maltratada dentro do próprio relacionamento. Mas mesmo tendo a orientação dos guias espirituais, que tinha acabado o amor, tinha acabado o respeito, mesmo os guias falando, alertando, mostrando um novo caminho, as mulheres ainda, elas queriam permanecer no erro, queriam permanecer naquela relação fracassada, no qual faltava amor, faltava respeito, e quase sempre acabava em agressão física. Então, é umas coisas, gente, que eu nunca consegui entender, sabe, no trabalho. Eu nunca consegui entender isso. Elas buscavam orientações dos guias espirituais, mas não abria mão também da situação. Elas preferiam ser maltratada, espancada pelo marido, ser traída. Elas não tinham valor e amor próprio de nenhuma maneira. Elas passavam por cima das orientações dos guias espirituais e levavam a sua vidinha dentro dessa mendigância de amor por si própria. Então, eu vejo que as relações humanas é muito complicada, sabe? Trabalhar com pessoas assim, no meu ponto de vista, dentro de um terreiro de Umbanda, foi uma das experiências que eu não conseguia entender. As escolhas das pessoas, permanecer no erro, no fracasso, na derrota, na infelicidade, no desprezo, na falta de amor próprio. Embora tudo isso com orientação durante as consultas, passando com guias espirituais, recebendo consultas, recebendo orientações, ajudas espirituais, mas eu via que os guias ajudavam de um lado e a pessoa não se ajudava pelo outro. Então, diante dessa experiência que eu tive, é onde eu volto a falar que se fosse para mim escolher hoje em dia, eu falo com toda certeza, eu prefiro trabalhar com os mortos, eu prefiro trabalhar com os espíritos do que trabalhar com os encarnados, porque as pessoas são complicadas e elas não querem sair da sua zona de conforto. Eu falo isso, gente, baseado na minha experiência como médium, trabalhando como médium dentro de uma casa, de um terreiro de Umbanda, durante as consultas com os meus guias espirituais. Muitas das vezes, no final do trabalho e tudo, muitos consulentes chegavam a mim e falavam: ai, Guel, o seu guia falou assim, orientou assim, 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 assim. Ai, mas eu amo meu marido, eu vou ficar com ele. Eu não tenho coragem de largar. Ai, eu não tenho vontade de procurar um emprego. Ai, não tenho, sabe? Então, você vê que a pessoa, ela não tinha vontade nenhuma. Eu nem sei por que ia no terreiro, então, buscar uma consulta com guia espiritual. Porque se não saía do lugar, não abriria mão de nada, por que queria? Então, é por isso que eu falo que era um desperdício de tempo, tanto para mim como médium, como para quem ia também receber as consultas, uma vez que ela não mudava nada na sua vida. Então, para que buscar consulta com o guia espiritual? Então, estas foram as minhas experiências no Centro Espírita Kardecista e o terreiro de Umbanda. O que eu tirei dessas duas experiências, né, foram estes acontecimentos. E trabalhar com os espíritos, realmente, para mim, eu acho que é muito mais fácil do que lidar com pessoas. Porque as pessoas são complicadas, cheias de complexo, e elas não querem fazer nada para mudar o rumo de suas vidas. Este é o meu ponto de vista, tá?
baseado em tudo que eu passei dentro do terreiro de Umbanda e diante de milhares de consultas que os guiãos davam no terreiro. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.